Agora, irmão, eu preciso que você entenda, para eu concluir essa mensagem, que eu estou fazendo esse arrodeio todo sobre os anjos. Primeiro, porque tem um assunto que tem sido ignorado em nossos dias. E quando nossos avós ou nossos pais dizem que os anjos de Deus te guardem, que o anjo do Senhor te proteja, tem gente que zomba, tem gente que ri, mas é verdade. A Bíblia diz que eles são servos para servir aqueles que vão herdar a salvação. São aqueles que acampam ao redor. Quantas e quantas vezes eu e você dizemos assim: foi sorte, hein? Mas do céu o próprio Deus disse: não foi sorte, foi o meu anjo que te guardou. Aleluia. John Packer, um grande teólogo, disse que a missão dos anjos é invisível e que nós só saberemos os livramentos que eles operaram por nós quando chegarmos no céu, se assim nos for comunicado. Como eu já disse, eu iria concluir em Jó 38. Quem lê Bíblia sabe que Jó, com seus amigos, falaram demais. Do capítulo 2 ao capítulo 37 do livro de Jó, Deus se cala, Jó e seus amigos falam, Jó e seus amigos falam, e Deus calado. No capítulo 38, Deus decide falar. Capítulo 38, versículo 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é você para escurecer o conselho com palavras sem conhecimento? Deus está dizendo: tu está falando demais sem ter conhecimento de causa. Versículo 3: agora cinge os teus lombos como homem. Deus está dizendo: se veste como macho, que eu vou conversar com você cara a cara. Eu vou te perguntar e você vai me responder. Versículo 4, olha as perguntas de Deus para humilhar Jó. Onde você estava quando eu fundava a terra? Me faça saber se você é que você tem inteligência. Quando Jó tenta pensar, Deus já põe outra pergunta: quem pôs as medidas da terra? Se você sabe, quem foi que mediu a terra com cordel? Versículo 6: sobre que estão fundadas as bases da terra? Quem assentou a pedra de esquina da terra? Olha o que Deus diz no versículo 7: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Onde você estava, Jó, que enquanto eu fundava, iniciava, elaborava a criação da terra, já tinha anjo me adorando, já tinha anjo rejubilando, já tinha anjo me exaltando? E eu te pergunto: onde você estava? Aí, querido, por que Deus faz essa inferência? Por que Deus pega os anjos e coloca em comparação com Jó? Repito o que eu já disse. Jó fala do 2 com seus amigos ao 37. No 38 Deus vai falar, porque foi muito questionamento e Deus ouviu, tá? Questione para Deus que Ele ouve. Só não pode ficar colocando no Facebook se sentindo triste. Isso não é coisa de crente não. Vai para o quarto, fecha a porta. Ele ouve e entende os seus questionamentos. Deus ouviu os questionamentos, mas agora Deus diz assim: onde você estava quando os anjos me adoravam? Enquanto eles me adoravam, eu fundava a terra. Quais são as aplicações que temos aqui? Jó não entendia e questionava. Por que Deus põe os anjos? Porque os anjos também não entendiam. Irmão, se coloque no lugar dos anjos como criatura. O seu Deus simplesmente diz assim: haja, haja. E os anjos que são curiosos e observadores, ele só fala haja e tudo acontece. Ele fala haja e tudo existe. Os anjos também não estão
entendendo nada. Lembra do Salmo 24? Quando Jesus está sendo assunto aos céus, anjos que acompanharam o ministério de Cristo na terra estão subindo com ele. Então esses anjos que estão subindo com Jesus clamam: levantai, ó portas, vossas cabeças, entrará o Rei da Glória. Anjos que não conheciam o Cristo encarnado gritaram: quem é esse Rei da Glória? Os anjos que vêm com Jesus respondem: o Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Então anjos, como eu já disse, são curiosos, observadores. De repente eles estão observando, mas eles não questionam. Por que o Senhor está falando e tudo acontece? Por que o Senhor só diz haja? Por que o Senhor não faz a matéria? Por que tu não põe a mão e faz acontecer? Não, eles não questionam. Por isso que Deus está colocando os anjos diante de Jó. Jó não entende, questiona. Os anjos não entendem, mas adoram. Aleluia. Jó não viu quando Deus criou a terra. Os anjos viram. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que os anjos têm um nível de compreensão maior do que nós. Me responda, sim ou não? Sim ou não? Eles têm um nível de compreensão e experiência global muito maior do que nós. E o que eles fazem quando eles estão tendo essa visão maravilhosa da construção do globo terra? Se a gente no avião diz: eu quero ir na janela porque eu quero ver a nuvem, eu quero ver o sol, eu quero ver as montanhas. Se a gente fica maravilhado assistindo as maravilhas do globo terra, imagine os anjos observando aquilo tudo. E o que eles fazem? Adoram. E o que eles fazem? Rejubilam. E o que eles fazem? Glorificam. E o que eles fazem? Enaltecem. Onde eu quero chegar? Eu repito, eles têm um nível de compreensão superior ao nosso, mas nunca deixaram de adorar. E aí eu fico prestando atenção em nós. Pela graça de Deus, mas nós, eu digo isso, porque muitos de nós somos assim, independente do tempo de experiência, independente do tempo de Bíblia que você lê, independente das suas faculdades teológicas, pastor, obreiro, não deixa as experiências nem a teologia matar o encanto na sua alma. Eles já viram coisas demais. Irmãos, por favor me responda, a pergunta é retórica. Os anjos veem Jesus salvando, sim ou não? Sim ou não? Sim, mas olha o que a Bíblia diz: há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, eles, com tanta compreensão que têm, conseguem adorar com coisas simples. Querido, querida, não deixe morrer a simplicidade das lágrimas. Tem quanto tempo que você não chorou lendo Bíblia? Tem quanto tempo que a gente não chora enquanto ceia? Tem quanto tempo que a gente não canta e não sente Deus dentro do carro ou dentro de casa? Quando você preparava aquela mensagem, você regou sua mensagem com lágrimas. Anjos adoradores no céu, exemplos dos adoradores na terra. Aleluia. Eles conseguem se encantar. Deus está criando, eles estão se alegrando. Jesus está salvando, eles estão se alegrando. Irmãos, pastores, eles viram Deus criar o globo terra e cantaram. Mas no dia que o verbo era um bebezinho, envolto em panos pobres, restos de tecidos, eles também entoavam: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Ou seja, a igreja não pode nunca perder a teologia do encanto. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus pelas coisas simples da vida? Porque os anjos, apesar do alto nível de compreensão, eles ainda glorificam, eles ainda cantam. E eu encerro a mensagem com um alerta. Em Jó 38, na revelação de Jó 38, os anjos já tinham se rebelado, a terça parte. E não há diferenciação.
são chamados de estrelas e filhos de Deus, mesmo após queda. Isaías capítulo 14, Satanás é chamado de estrela, como em Jó os anjos adoradores são chamados de estrelas. Eles continuam filhos de Deus, eles continuam com a essência de estrela, porém estrelas caídas, errantes, como disse Judas, estrelas que perderam o brilho da imagem, o brilho do caráter divino, filhos porque foram criados, mas perderam a comunhão com o Pai Celestial. E quando essas estrelas perdem o brilho do caráter celestial, quando esses filhos perdem a comunhão com o Pai Celestial, entra em cena o plano da substituição. Jamais imagine que a queda pegou Deus de surpresa, Deus e o diabo brigando por trono. Para, isso é bobagem. Entenda que na queda deles entra o plano da substituição. Quem? Adão. Adão conversa com Deus. Moisés conversava com Deus, seu rosto brilha. Jesus no monte da transfiguração em oração, ele brilha. Estevão cheio do Espírito, o rosto brilha como um anjo. Então Adão reflete também a glória de Deus, a luz de Deus, ele brilha. Há vestes espirituais sobre ele. Ali há um brilho, ali há um destaque, ali há uma missão. É também um filho que foi formado, tinha comunhão com o Pai, só que mais uma vez, a estrela perde o seu brilho, e o filho perde a comunhão. E agora, quem já conhece Bíblia, já está lá em Jesus. Apesar de nossas falhas, apesar de nossos erros, por que brilhamos? Por que Paulo disse que nós brilhamos como astros? Por que Paulo disse que nós brilhamos como estrelas? Mesmo sendo falhos, mesmo sendo humanos, porque Jesus é o Filho unigênito que nunca perderá a comunhão com o Pai. Jesus é a estrela inapagável que nunca perderá o seu brilho. Agora, e quem está nele, ele garante que nunca vai perder também o brilho que ele tem. Ele garante que quem está nele nunca vai perder a comunhão que ele também tem. É por isso que a Bíblia diz que eu e tu e eu somos herdeiros e co-herdeiros. Pastores, o alerta que eu disse que encerraria, já fechei a Bíblia, já apago o meu esboço. O diabo é anjo caído. Anjo é mensageiro, eu disse isso no início. O diabo sabe pregar. Ele tentou Jesus pregando. O diabo entende de mensagem. Ele sabe quando falar a mensagem. Ele sabe para quem falar a mensagem. Qualquer falso obreiro com uma falsa mensagem é alguém inspirado pelo mensageiro caído.